Aê, vamos lá. Aula 22, o que a gente vai discutir hoje? Bom, é uma continuação do que a gente tinha discutido até então, né? Vai ser o mesmo combinado de aulas falando então penetração de mercado e market share. Só lembrando aqui então que a gente vinha discutindo, a gente estava falando que para uma marca crescer, que é meio que a base da discussão do Byron Sharp, é fazer com que uma marca ela tenha maior alcance, maior penetração de mercado. Você ganha, né, fazendo com que uma marca cresça a partir do ganho de clientes. Então não é você ser o cara mais criativo do mundo, mais divertidinho, mais, sei lá, trabalhado com relação à retenção de clientes. Não, você vai ganhar a partir da penetração de mercado. Quanto mais você chegar em novas pessoas, maior tende a ser a probabilidade de crescimento da sua marca. E a gente já trouxe uma série de exemplos, a gente tinha até parado aqui, né, como promover o crescimento da sua base de clientes. E agora a gente vai seguir com mais alguns argumentos, com mais alguns dados, com mais algumas coisas para a gente pensar e depois uma atividadezinha aqui para a gente colocar em termos de prática das nossas discussões. Fechou? Deixa então eu só descer a minha tela aqui e vamos seguir falando agora sobre diminuir o abandono ou aumentar a base de clientes. O que é o nosso pensamento aqui? Ainda pode ter aquele questionamento de que, ah, não, professor, eu confio muito no meu trabalho, quero focar em retenção do público para garantir que minha marca cresça, quero evitar perder clientes e quero crescer a partir disso. Vamos ver se essa postura aí faz sentido, fazer com que a minha marca ela foque então em ser uma marca que vai trabalhar para reter muito o meu público. Sim, vou falar que, ó, professor, eu não estou gostando muito dessa sua ideia aí. Eu sempre ouvi que é melhor a gente encantar o nosso público, fazer com que as pessoas gostem muito da gente, que sejam grandes amantes da nossa marca, que eles vão comprar sempre da gente. Vamos ser aí o que o pessoal sempre fala de brand lovers, né? Tipo, amantes da marca. Exemplo que o pessoal sempre menciona é a Apple, que a galera compra e ama a marca e continua comprando. Não é bem assim. A gente vai ter que aquele comportamento de trocas de marcas, ele acontece bastante. Mesmo em marcas que são ditas como super amadas, como o caso da Apple, como é o caso de marcas como montadoras. Montadoras talvez seja o principal exemplo quando o pessoal fala que, ó, se você compra um carro, espera-se que se você gostar daquele carro, você vai continuar naquela marca, porque, ó, você já confiei numa marca, nunca me decepcionou, então eu vou comprar de novo e de novo e de novo, nunca mais vou trocar dessa marca. Será que essa postura faz sentido? Vamos ver agora a partir de alguns dados. A lei do duplo risco mostra que não é possível mudar radicalmente a taxa de abandono de clientes sem alterar enormemente a participação de mercado. Vamos lá. Primeiro aqui, dados de... Tá bem enquadrado? Não muito, não muito. Deixa eu ver como é que eu faço. Acho que vou trabalhar. Pera aí, deixa eu ajustar aqui. Talvez eu tenha que vir aqui no. Só vou fazer uma pausa para ajustar aqui as configurações do enquadramento da tela e já retorno. Eu não consegui encontrar. Se eu fosse refazer aqui, ia ser meio caótico, então eu vou continuar falando, talvez sem maximizar aqui a tela. E espero que fique relativamente. Não, dá para fazer o seguinte: deixa eu trocar aqui. Acho que dessa forma fica. Isso, dá pra ver, só fica um pouco mais zoado, porque agora não tem minha facecam aqui, minha carinha aqui no canto para comentar. Mas aqui tem então a tabela mostrando a taxa de abandono de clientes para marcas de carro nos Estados Unidos, anos 89 a 91 aqui. Então mostrando principais marcas que a gente tinha, né? Marcas, lembrando aquele negócio, né? Penetração de mercado está associado com o market share. Quanto maior a penetração de mercado, quanto mais clientes, quanto digamos assim, enquanto mais pessoas você está chegando, maior tende a ser a sua participação, a sua fatia daquele mercado. Então aqui a gente tem a Pontiac com 9 e daí vai decrescendo marcas consideravelmente menores, né, marcas consideravelmente maiores e menores. Então líderes e as marcas que vão ficando mais para trás. Então aqui no caso Pontiac 9% de penetração de mercado, a taxa de abandono dos clientes 58%. Dodge 58, Chevrolet, tá escrito errado aqui, Chevrolet, 71, aí Buick 59, 71, 70, 66, 72, 71, e aí a média da categoria é de 67%, ou seja, a média do setor é que 2/3 dos consumidores vão acabar trocando de marca. É muito mais provável que uma pessoa não compre de novo de você do que ela comprar de novo de você. E aí, pera aí que meu gato tá derrubando as coisas.
E então é mais provável que uma pessoa não compre de novo de você do que se ela comprar de novo de você. Então, o que a gente está vendo aqui? Marcas maiores, marcas líderes, elas têm um pouco mais de um cenário mais favorável do que marcas menores. Ou seja, marcas líderes elas têm um pouco menor de taxa de abandono do que marcas menores. Elas têm um pouco mais de retenção do que marcas menores. Mas não é tão absurdo assim, não é uma coisa tão diferente assim. Então a média do setor é de 5,67 e a média aqui da marca líder foi de 58. A marca menor, Honda 71, a média 67. Então é um pouco mais de abandono, mas não tão diferente assim. Um pouco menos de abandono aqui em cima, mas não tão diferente assim. Aí vamos ter aqui mais dados. Olhamos dados nos Estados Unidos de 89 a 91. Aí aqui vamos olhar então se o mesmo cenário se repete no Reino Unido e na França, anos 86 a 89. Então aqui a gente vai ter penetração de mercado, marcas maiores e marcas menores. Então vamos ter aqui Ford 27, Rover 16, 14 e assim vai diminuindo até marcas com 1% de penetração de mercado. Taxa de abandono. A média da categoria 49%, marcas maiores têm um pouco menos, mas não é absurdamente menos. Aqui era, digamos assim, metade e aqui foi um terço das pessoas. E aí o restante, 46, 42, 45, 46, 57, né? Um pouco menos ou um pouco mais conforme as marcas vão ficando menores. Então, mesmo em mercados menos fragmentados, a lei se replica. Dá uma reparada aqui que marcas menores têm taxa de abandono maiores, mas mesmo as maiores marcas possuem, né, um abandono considerável. Querer que uma marca como a Honda reduza pela metade a sua taxa de abandono de clientes equivale a querer que ela aumente sua penetração de mercado, sua base de clientes em algumas várias vezes, né? Porque você está considerando aqui que eu vou trabalhar para fazer com que essas pessoas não abandonem minha marca, eu vou ter que fazer com que essas pessoas então continuem comprando de mim. E para eu fazer com que essas pessoas continuem comprando de mim, não vai ter um grande ganho no fim das contas, se a gente for ver em termos de penetração de mercado, né? Eu já vou desenvolver um pouco mais essa minha fala logo na sequência. Deixa eu só trocar aqui, voltar para minha outra câmera. Aí. Então, tá até aqui embaixo. Aqui, ó, uma marca como a Honda reduzir a taxa de abandono a zero, ela ganharia 50% mais de vendas, o que representa 1 ponto percentual de participação de mercado. Aqui, citação do livro lá do Byron Sharp. Esse 1 ponto é o máximo que a marca pode ganhar melhorando a retenção. Porque assim, ela tem 1% de retenção de participação de mercado e ela tem 50% de abandono. Então quer dizer o quê? Que se ela fizer com que a taxa de abandono dela seja zero, ela pode ganhar no máximo 50% de penetração de mercado, né? Fazer com que essas pessoas continuem com ela, que ela não abandonem, que continuem com ela. Então, ela, ao invés de 1%, poderia ficar no máximo em 1,5%, no máximo dobrar de tamanho. E é isso, porque vai chegar uma hora ali que essa base de clientes ela não vai renovar, ela não vai aumentar. Então, vai ser só essa base. Só se ela não trabalhar para chegar em novas pessoas, ela vai ter só a mesma base de clientes. Se ela tiver só a mesma base de clientes, ela vai ter a mesma penetração, a mesma participação de mercado, no máximo um pouquinho ali pelo o que os clientes iriam sair dela, não vão sair, vão continuar com ela. Então, aí aqui o raciocínio estava falando, esse 1 ponto é o máximo que a marca pode ganhar melhorando a retenção, mas a cada ano, cerca de metade dos compradores de carros novos trocam de marca, de modo que a cada ano 50 pontos de participação de mercado ficam disponíveis aos concorrentes. Aqui, se a gente olhar, a média de troca é de 50%, né? Então, a cada ano, metade desses consumidores vão rodar, eles vão trocar ali para outras marcas. Então, a cada ano, a gente tem 50% ali de pessoas, 50% dos compradores que vão escolher algum outro lugar para acabar parando. O máximo que eu posso crescer, então, é esse 50% do tamanho do mercado. Esse é o máximo que a Toyota pode ganhar melhorando a aquisição, ou seja, 50 vezes o potencial de vendas que a retenção oferece. Então, o máximo que ela pode fazer é capturar quem está trocando de marca, só que lembrando que se a gente for trabalhar nesse cenário, ela nunca vai abandonar, vai perder os clientes, vai ter os clientes saindo dela, e só isso. As pessoas que uma vez chegaram ali não vão mais sair, então esse é o máximo que acaba acontecendo. Eu lembro que tem toda a matemática ali no livro, ele faz que no máximo a Toyota conseguiria trabalhar, acho que coisa de 30 vezes o seu crescimento,
E isso, o seu tamanho, melhor dizendo, eu conseguia ter no máximo 30 vezes o seu tamanho. Só que isso, em termos de número ali de penetração de mercado, não vai mudar muito o seu market share. Então, ela aumentaria a sua massa de clientes, só que ela pararia naquele ponto. E isso, em termos de proporção de mercado, não seria algo tão relevante assim, né? Porque ela chegaria num teto. E é isso. Se ela não foca em trazer novos clientes, em capturar e manter só aquilo ali que ela já tem, não vai ter mais muito o que fazer. Então, é, de novo, é só alguns dados para reforçar que focar em reter as pessoas, focar em trabalhar só para manter o que você já tem, não é a melhor das estratégias. Deixa eu ver aqui. Isso, esses dados que eu tinha então para mencionar nesse ponto. Aí, vamos lá a matemática da aquisição e da fatia. Vamos trabalhar assim só os números para a gente calcular a penetração de mercado. Tá certinho a minha tela? Acho que tá capturando a tela certa. Eu tenho que ficar olhando aqui dois monitores só para ir acompanhando tudo. Então, beleza. Penetração de mercado, como é que é a fórmula para a gente calcular isso? Penetração de mercado é um número percentual. A gente vai trabalhar clientes que compraram sua marca dividido pelo total de compradores da categoria, isso vezes 100. Então, se eu quero pensar assim, penetração de mercado, percentual ali, a gente vai ter os clientes que compraram sua marca. Vamos dizer, vou jogar aqui números aleatórios. Vou colocar desse lado. Compradores da categoria, vamos dizer que a gente está trabalhando com um mercado de pensando tipo uma Curitiba, comprar alguma determinada categoria de produto, digamos assim, 623.454 pessoas compraram, né, daquela categoria. E a sua marca, sua base de clientes, jogado também em números aleatórios, 14.779 clientes. Isso daqui vezes 100. Isso então equivale a dizer, agora eu vou ter que calcular aqui no Alvivão, calculadora, 14.779 dividido por 623.454 vezes 100 dá 2,37. Arredondado, né? 2,37%. Isso quer dizer o quê? Que minha penetração de mercado, eu estou chegando só nesse total aqui. De todas as pessoas que compraram aquela determinada categoria de produtos, eu vendi para isso. Então, ou seja, eu cheguei nessas pessoas. Então, esse aqui é o máximo de vendas que eu posso acabar fazendo. Cheguei em 2,37%. Quer dizer o quê? Que eu tenho quase 98, 97, uns quebrados por cento de pessoas que não me conhecem, que não sabem de mim. Então, eu tenho todo esse potencial para vender, para chegar em pessoas. Eu preciso chegar em mais pessoas, porque se elas não sabem que eu existo, eles não vão conseguir comprar de mim. Lembra aquele velho clássico que eu já falei de disponibilidade física e disponibilidade mental. As pessoas elas precisam considerar a sua marca no ambiente de compra, no momento ali da compra, ali, como uma possibilidade viável daquela categoria. Se as pessoas não pensam em você, ela não vai pensar em você. Se uma vez que elas pensam em você, elas precisam que exista no ambiente de compra, que é a disponibilidade física. Então, se eu não estou chegando nas pessoas, as pessoas não me conhecem, as pessoas não têm como comprar de mim. E então, eu estou chegando só em 2% do mercado, então eu preciso fazer com que mais pessoas saibam de mim para que elas considerem comprar de mim. E aí, por que isso é importante? Lembrem-se do poder do light buyer, né? Do comprador eventual. Quem compra seu produto apenas uma vez ao ano é quem realmente paga as contas da empresa. Eu não vou lembrar em que aula que foi, talvez aula 3, 4, lá no comecinho da disciplina. Você pode voltar aqui nos vídeos e acompanhar lá atrás como é que a gente discutiu isso, mas eu lembro que eu tinha usado um gráfico da Coca-Cola, da Pepsi, era coisa assim de refrigerantes, mostrando que as pessoas que compram pouco da sua marca são as pessoas que que é a maior montante de pessoas que compram de você. Naqueles dados da Coca e da Pepsi e tal, a gente tinha o quê? Que as pessoas que compram 3, 4 vezes por ano a Coca-Cola, a Pepsi e tal, é a maior massa de pessoas. Quem compra muito, quem compra, que toma todo dia, que compra mais vezes, é um percentual muito pequeno daquela marca. Então a gente precisa, na verdade, chegar em mais pessoas, a gente precisa mirar nas pessoas que compram de vez em quando da gente,
porque essas pessoas que estão, digamos assim, financiando as nossas operações. É quem paga a conta da empresa. E como é que a gente mede essa tal de penetração, né? Essa matemática simples que eu falei aqui. É olhar quantas pessoas compraram versus quantas pessoas compraram a tua marca versus o total ali de que compraram na categoria. A gente está vendendo, tá olhando para padarias, é olhar quantas pessoas aqui em Guarapuava, em Chopinzinho, em Curitiba, quantas pessoas compraram pão nessas cidades, e aí vamos dizer que são essas tantas mil pessoas aqui, dessas tantas mil pessoas, é olhar quantos entraram na sua padaria pelo menos uma vez no último ano. Esses, sabe, 14 mil e tanto, né? A penetração de mercado é isso aqui. Quantas pessoas olharam, entraram na tua loja, olharam, consideraram a tua marca como uma opção viável para elas. O objetivo do teu plano de marketing não é implorar para que essas 14 mil pessoas aqui comprem mais pão. É usar a tua disponibilidade física, a tua disponibilidade mental para chegar nessas outras 600 e tralalá mil pessoas. Porque é assim que você vai então fazer com que você chegue e seja considerado em mais pessoas. Foquem no comprador eventual, é o cliente que quase nunca lembra de vocês, porque é nele que mora o maior crescimento da tua empresa. E aí, olhamos penetração de mercado, agora vamos olhar a fatia de mercado, que é o market share. Então, vamos olhar qual que é o tamanho do seu pedaço, do seu bolo ali. Agora há pouco ali, né, sobre penetração de mercado, a gente falou sobre quantas pessoas compram de você, que é a penetração. Agora a gente fala sobre o quanto de dinheiro, quanto de unidades você movimenta com relação aos seus concorrentes, que é o market share. Então aqui a gente pode olhar duas formas de medir market share. Vamos poder olhar o market share com relação a volume movimentado ou com relação a valor movimentado. O que isso quer dizer? Vamos olhar aqui participação em unidades vendidas, né? Ou seja, caixas, litros, toneladas, sei lá, dúzias, a unidade que quer que seja ali. Ou a gente pode olhar a participação no dinheiro, né? Que é o faturamento ali que teve no fim das contas. Vamos dizer assim. Uh, parará, parará. Cadê? Eu tinha um exemplo que eu tinha colocado aqui do lado, mas deve estar mais para baixo ali, eu já vou me perder as minhas anotações. Vou desenvolver aqui que eu lembro mais ou menos como é que ele era. É um caso que a gente estava pensando, digamos assim, em canetas. A gente teria duas marcas, marca A e marca B. Eu consigo. Tabela? Tabela. Ok. Temos marca A, temos marca B. Temos aqui unidades vendidas. E temos valor unitário. E vamos ter aqui as outras coisas. Vou colocar aqui embaixo total. Market share de unidades, de valor e market share de volume. Então vamos lá. Vamos dizer aqui que nossas canetas da marca A, ela vendeu 500 canetas e teve um valor unitário de R$ 1 por caneta. Aqui na marca B, na caneta B, ela teve vendas de 100 unidades de caneta e teve o valor unitário de R$ 10 a caneta. Então aqui a gente vai ter 500 vezes 1, R$ 500, né? Deixa eu colocar aqui 500 total em dinheiros. Opa, dinheiros. R$ 500. E aqui a gente teve R$ 1.000. Ok. O que a gente pode olhar em termos de market share de valor? A gente vai olhar o quanto que foi movimentado de dinheiro naquela categoria, nesse caso que são duas marcas, e quanto que a nossa marca corresponde a esse total. Então aqui a gente teve um total de R$ 1.500 vendidos. Então vai ser, no caso aqui, 500 dividido por 1.500. Né? Então nossa marca teve 500 dividido por 1.500, que era o total daquela categoria. E isso corresponde a 1/3, então 33,33%. Vou colocar só arredondado aqui, 33%. 33% do valor que foi movimentado.
De todo o total aqui de dinheiro, a minha marca correspondeu a 1/3. A outra marca teve 1.000 dividido por 1.500, que é os outros 67% aqui arredondado. Beleza. Essa marca, então, teve maior market share do que a primeira marca em relação a valor. Só que, aqui que é a atenção que eu gostaria de chamar aqui para prestar atenção. Não é a única forma de a gente olhar market share. A gente pode olhar market share com relação ao valor movimentado ali, mas a gente pode olhar também market share com relação ao volume movimentado. O que isso quer dizer? Vamos olhar agora o total de canetas que foram movimentadas nessa situação. A gente teve aqui, então, a marca A, ela vendeu 500 canetas, dividido por 600 canetas, que foram todos o total movimentado. Ou seja, eu não estou olhando para o valor que aquilo ali gerou. Eu estou olhando para o número de canetas que foram comercializadas, quanto que a minha marca teve de participação nesse total de todas as canetas vendidas, independentemente do preço. Então aqui eu vou olhar que é 5 sextos, deixa eu fazer aqui na calculadora, 5 sextos é 83,33%. Então vamos colocar 83%. E aqui, né, por matemática básica, 100 por 600, né? Aqui eu tive 100 vendas das 600 que foram ao todo. E isso então me dá os restantes 17%. Ou seja, opa, atenção aqui. Atenção aqui. De um lado, a gente pode olhar o market share com relação ao valor. Então, de todas as vendas que existiram ali, a minha marca capturou 33% do dinheiro que girou naquele momento, e a outra marca capturou 67% do dinheiro que girou naquele momento. Com relação ao volume, ao total que foi comercializado ali em termos de unidades, a gente pode olhar agora o inverso, que é uma marca que era a menor ali em termos do faturamento, ela movimentou a maior quantidade de canetas. Então ela chegou em 83% das canetas que foram movimentadas são daquela marca. Então às vezes é uma marca mais acessível, mais barata, mais, sei lá, né? Uma outra consideração aqui. Essa marca tem 83% das canetas vendidas são dessa marca. E a outra marca, ainda que ela tenha faturado mais, ela tem 17% só aqui. Então, assim, só para chamar a atenção com relação a esse cuidado, que né, a gente pode olhar por dois vieses, por duas óticas, com duas perspectivas com relação a market share. Valor movimentado ou montante, volume, unidades, né, que foram movimentadas ali naquela categoria. Então, é isso. Teve isso. Tá, e aqui o tamanho da fatia, só falando isso, o tamanho do seu pedaço e o perigo de só vender muito. A gente tem que olhar aqui a participação no fim das contas. Já falei isso, então, sobre share de volume e de valor. Ok, até agora então 22 minutinhos. E aí, se eu tivesse em sala de aula, né, acabaria colocando... Deixa eu descer aqui minha tela. Aqui. Aí a gente chega nessa atividade, que é o restante para a gente desenvolver. Atividade: ninguém está comprando o pão que o diabo amassou. Então, em pequenos grupos, aqui o cenário, né, tem uma lanchonete próxima ao campus, não consegue aumentar o faturamento há 6 meses. O dono quer imprimir 5.000 cartões fidelidade, do tipo, compre 10, ganhe 1, para tentar lucrar mais. E aí, o que você tem que fazer? Criar 2 táticas focadas puramente em aumentar a penetração de mercado, usando praça ou promoção. Lembrando o seguinte, você tem né, o tempo aqui né, para desenvolver a atividade para salvar o dono dessa lanchonete desse erro terrível, que o problema dele não é lealdade. A gente já viu que o esperado é que as pessoas deixem de comprar, que as pessoas comprem e deixem, né, comprem em outros lugares também. Então o problema não é lealdade, é falta de gente nova entrando na lanchonete aqui, né, para acabar conhecendo, etc. Então vocês precisam criar 2 táticas focadas puramente em aumentar a penetração de mercado, né? Pensando em praça, pensando em promoção e tudo mais. Então pensa o seguinte: se não tem que fazer uma sugestão falando, vamos colocar então para ele fazer uma parceria com a Atlética, que os estudantes da Atlética têm 10% de desconto. A gente não. A gente está então sacrificando margem, lembra? Lembra disso, né? Que a gente falou na outra aula. A gente está dando desconto para as pessoas, pode ser que eu tenha então que acabar vendendo muito mais, que eu tenha que gerar muito mais resultado para sair no 0 a 0, para sair na mesma que eu já tinha né,
já estava operando. Lembra daquele exemplo que a gente tinha falado das camisas, né? A empresa deu um desconto de um lado e esse desconto, na real, fez com que a empresa tivesse que vender o dobro de camisas para sair no 0 a 0. Aqui, não cometa esse erro. Não foque em ficar dando desconto para as pessoas. Foque em ações para chamar mais pessoas. Como é que você vai fazer com que, sem mudar desconto, sem dar desconto para as pessoas, como é que você vai fazer com que novas pessoas considerem, saibam, conheçam, vejam que aquela lanchonete existe? Porque nem todo mundo sabe que, né, que as empresas existem, você vai ter que chegar em mais pessoas. Como é que você vai fazer para mais pessoas saberem que a tua lanchonete existe? Beleza? Então, pensa duas ações e aí essa é a atividade. Fechou? Por essa aula é isso. Daí o restante agora do tempo é focado em desenvolver essa questão toda. E aí seguimos daqui a pouquinho falando então sobre ROI e CAC, né? Nossas últimas métricas que a gente vai discutir aqui na disciplina. Fechou então? Encerrando aqui a nossa gravação e avisos protocolares de YouTube, né? Deixa seu like, se inscreva, comenta, manda para um amigo e meio que é isso, né? Faz aqui o protocolo do YouTube para fortalecer a firma. Fechou então? Encerrando aqui a nossa gravaçãozinha e continuamos daqui a pouco em 3, 2, 1 e até daqui a pouco.